Colossenses capítulo 1, no versículo 13, por favor. O título disse: La persona e la obra de Jesucristo. La persona e la obra de Jesucristo. E disse assim: porque Ele nos livrou del domínio de las tinieblas e nos trasladou al reino de su Hijo amado. Porque Ele nos livrou del domínio de las tinieblas e nos trasladou al reino de su Hijo amado. Mírame a mim, por favor. Então, Deus nos livrou del domínio de las tinieblas. E por que nos livrou Deus del domínio de las tinieblas? Por que nos livrou del domínio de las tinieblas? Quem éramos nós outros antes? Quem era uno antes? Muitos eram depressivos, outros chegaram na casa de Deus enfermos, tomando medicina, sendo tratamentos, nada em contra do tratamento, nada em contra da medicina, o ponto é que a medicina já não lhe hacía. E o Senhor Jesus nos resgatou. A Santa Bíblia diz, você acompanha comigo, Ele nos livrou do domínio de las tinieblas. Ele nos livrou do domínio de las enfermedades. Ele nos livrou do domínio de la prostituição. Ele nos livrou do domínio de las adicciones, de los vícios, do domínio de las tinieblas, de los problemas espirituais, audição de vozes, visão de vultos, insônia, pesadillas. Ele nos livrou do domínio de las tinieblas. E por que nos livrou Deus? Para que nós outros nos quedemos de manos cruzadas? Para que nos quedemos em la mansão celestial, en el reino de Deus, disfrutando de todo lo bueno que há em su reino, e não hacer nada por aqueles que seguem ou que estão em tinieblas? É para isto? Não. Ele nos chamou, Ele nos sacou do domínio de las tinieblas para que hoje, nós outros que fomos liberados, e somos liberados, estamos livres do domínio de las tinieblas, Ele nos livrou, Ele nos resgatou, para que hoje nós outros podamos resgatar aqueles que estão sofrendo. Compreende, sim ou não? Aí mire do que sigue hablando. Em quem tenemos redenção, el perdão de los pecados. Ele é a imagem del Deus invisível, el primogênito de toda a criação. Por Ele, porque en Él, mejor dicho, porque en Él fueron criadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, já sean tronos ou domínios, ou poderes, ou autoridades, todo ha sido criado por meio de Ele. Para quem? E para Ele. Então, todo é para Ele. Quem foi curado aqui? Chegou enfermo e foi curado. Mira, quantas pessoas? Várias pessoas. E esta cura, esta liberação é para a glória do Senhor Jesus. Ele que nos livrou de las tinieblas. Você foi curado. Ele o curou, o sanou, quitou o câncer, quitou a enfermidade crônica, lo restaurou desde adentro hacia afuera, para que hoje você, com seu testemunho, você pueda sacar aqueles que seguem em las tinieblas. Aquela pessoa que está despreciada, foi despreciada, aquele que nadie lo quiere, porque normalmente, desafortunadamente,
nadie quer a uma pessoa enferma. Ou muitas pessoas não querem uma pessoa enferma, porque não querem responsabilidade de estar al pendiente, cuidando, tratando, a cada rato, a cada momento, tem que dar uma medicina. Sim ou não? Então, desafortunadamente, muitas pessoas não querem ter um enfermo em sua casa. Em primeiro lugar, porque não querem ver seu ser querido sofrendo com a enfermidade. Em segundo, terceiro, que sai no último lugar, porque a nadie le gusta ter um enfermo na casa. Pero nós outros éramos enfermos, depressivos, e o Senhor Jesus nos resgatou, sacou cada um de nós outros do domínio de las tinieblas, para que usted que foi curado pueda com su testemunho levar Jesus a los que estão enfermos. Levar Jesus a los que estão enfermos. Quem chegou aqui com depressão? Aí, 1, 2, 3, 4 pessoas chegaram aqui com depressão. E quantas pessoas estão sofrendo com depressão? Muitas pessoas. E por que Deus quitou, sacou usted do domínio de las tinieblas? Era um depressivo. Depressivos. Por que Deus quitou a depressão de usted? Por quê? Para ajudar a outras pessoas. Para salvar-te e para poder ajudar a los depressivos. Aqueles que estão sofrendo, passando por el mesmo problema que alguns de ustedes, que o Solomano passou, pero Jesus lo rescatou del domínio de las tinieblas. Então, ele quer que nós outros levemos a las personas mínimo lo que nós outros já hemos recebido. Ele nos sacou do domínio de las tinieblas, nos trajo espiritualmente hablando para su reino. Nós outros ahorita vivimos em la mansão espiritual. Me hago entender? Sim ou não? Estamos ahorita abaixo, espiritualmente hablando, bajo um teto luxuoso, el reino de Deus, para quedarnos de manos cruzadas, disfrutando de lo bueno que há en el reino del Padre, e vendo as pessoas muriendo, quase sem vida e sem esperança? Não. Então nós outros não podemos quedar bajo el techo luxuoso, quedar bajo el techo de la mansão espiritual, aonde temos todo, aqui hemos recebido paz, ou não? Para que demos esta paz. Quando chegamos aqui, caramba, uno não tem ganas nem sequer de ir-se à casa. Se termina o serviço, uno disse, caramba, já terminou a reunião? Apenas começou, pero já se passaram 1h20, às vezes 1h30, pero apenas começou e já avançou 1h30 de reunião. Por quê? Porque quando chegamos ao templo, e porque o reino de los cielos habita e está dentro de nós outros, há uma alegria. E nós outros não podemos estar ou desfrutar desta alegria e não dar, não transmitir alegria a los que estão sofrendo em tinieblas. Temos que passar esta alegria. Não podemos fazer de conta que não estamos vendo e as pessoas morrendo com depressão, enfermos, enfermas, problemas em la família. Quem de ustedes, um ser querido, um familiar, não importa se é um filho, se é pareja, um familiar suyo foi liberado com as cadenas que usted hizo na igreja? Ai, mira, allá, mira, aqui, ó, quantas pessoas, aí atrás, aí também, não? Édia, hiciste cadena por Édia? 3 anos,
Es de usted, perdão? Su novia. Existe uma cadena por su novia. Aí está hoje. Me explico, sim ou não? Aí está. Usted hizo uma cadena por um familiar, o familiar vino, se convertiu, se não está convertido todavia, está en el caminho, aí vai. Compreende ou não? E hoje nós outros temos que levar esta fé, esta palavra, temos que levar Jesus a las pessoas que estão fora. Aquele que está caído, desesperado, desubicado, é levar Jesus àquela pessoa. Não levar a igreja universal. Jesus, hable de Jesus. Mira, o Senhor Jesus pode cambiar sua vida. O Senhor Jesus pode cambiar sua história. O Senhor Jesus pode restaurar sua vida desde adentro hacia afuera. Ele pode hacerlo. Ele pode hacerlo. Aquela pessoa que está em tinieblas vai receber luz, a luz que habita em quienes? Em nós outros. Não podemos estar com esta luz ou intentar ocultar esta luz e não permitir que esta luz seja reflejada em los que estão sofrendo. Não podemos. Temos que levar luz a los que estão sofrendo. Pastor, e se fulano não aceita? Paciência. As semídias que uno vai sembrar, que hemos sembrado, e que desafortunadamente vai morir-se a metade do caminho. Outras vão crescer, a Bíblia diz, não vai ter raízes, igual vai morir-se. Pero a Santa Bíblia disse que houve semídias que cayeron em uma terra fértil. Em uma terra fértil. E aquela semídia germinou, extendeu raízes, ha crescido e ha produzido frutos. Então não importa se fulanos ou menganos vá ou não vá aceitar, a nós outros cristianos toca sembrar. Fuimos curados para curar. Fuimos rescatados de las tinieblas e hoje temos luz, ahorita para levar luz a quem sigue na oscuridade. ¿Compreendeste, igreja? Aí mira o que sigue hablando a palavra de Deus. Dice assim, 17, versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas que, igreja, subsistem ou permanecem, e nele todas as coisas permanecem. Mira-me a mim, por favor. Então, e nele todas as coisas que permanecem. Então, nós outros estamos em ele. Ele está em nós outros. E por esta razão, nós outros vamos a quê? Iremos permanecer. Permanecer. E sembrar. Não podemos permanecer e não sembrar. Não podemos estar em la mansão celestial desfrutando de todo o que há no reino de Deus, la paz, la alegria, la seguridade, e etc, etc, etc. Estar desfrutando, tomando agüita de coco em la mansão celestial, engordando espiritualmente hablando, porque há pessoas espiritualmente hablando que estão obesas. Porque ela recebe e não dá. Ela recebe a palavra, ela já recebeu o Espírito Santo, a paz, a alegria, a tranquilidade, a seguridade, ela ha recebido todo lo bueno. Jesus la rescatou del domínio de las tinieblas e la trajo a la mansão celestial, a su reino, e uno está desfrutando de todo.
Desfrute, permaneça, alimente-se de todo isto, pero tem que dar. Hay que compartilhar, papá. Hay que compartilhar. Senão uno vai solo engordar espiritualmente hablando. Então é necessário adelgazar-se espiritualmente hablando. Tem que dar, tem que exercitar-se, tem que buscar a los sofridos, tem que buscar a los afligidos. Porque este é um papel que toca não só ao pastor, a seu servidor, a los obreiros, seus servidores, não, toca a todo cristiano. Lo que he recebido, eu tenho que dar. Permanecer e compartilhar. Amém? Aí mira o que sigue hablando. E disse assim, 18. Ele é também la cabeça del cuerpo, que é la iglesia. E ele é el princípio, el primogênito de entre los muertos, a fim de que ele tenha em todo la primacía. Vamos de novo el 18. Ele é também la cabeça del cuerpo, que é la iglesia. Mira-me a mim, por favor. Quem é a iglesia? Las paredes? Não. La iglesia somos nós outros. Quando vimos afuera, sem Jesus, éramos um corpo sem cabeça. Sem cabeça. Imagina você com sua cabeça abaixo de seu braço e buscando soluções para seu problema e não la encontrava. Um corpo sem cabeça. Uma igreja sem cabeça. Pero quando fomos rescatados do domínio de las tinieblas, o Senhor Jesus la acomodou e Ele passou a ser la cabeça de nossas vidas, la cabeça de la igreja, la cabeça deste corpo. Jackson, Ana e cada um de nós outros aqui. Compreende ou não? Marcela, Irene, Dom Juan, Fernando, Laura, Roberto, e cada um de nós outros aqui, Cheyenne. Então ele passou a ser a cabeça de lá igreja. Então o que passou com nós outros quando ele passou a ser a cabeça? O que passou com este corpo? Foi guiado, orientado, uma direção, e esta cabeça lá de Cristo nos condujo a la mansión, al reino de Deus, aonde hemos disfrutado de saúde, de paz e todo o que já falamos. E toca a nós outros hoje, como igreja, darle a oportunidade a las pessoas de afuera que tenham esta oportunidade de entender, de aprender e a ser de Cristo a cabeça de sua vida, para que Ele pueda também conduzi-las hacia a mansão, hacia o reino que nós outros já hemos desfrutado. Me hago entender? Seguro? Então, este é o ayuno que agrada a Deus. Dar. Hemos recebido, então eu vou dar para quem está necessitando de ajuda. Não podemos ser omissos. Les hablo isso porque hoje é miércoles, o dia em que podemos dizer assim, reunião de membros, aqueles que realmente querem a presença de Deus, vem miércoles, esse é um hecho. Miércoles é o termômetro da igreja para saber quem quer e quem mais ou menos quer Jesus. É miércoles. Por isso que ele estou falando isto, toca a nós outros como membros
deste corpo, levar vida às pessoas que estão sofrendo. Amém? Amém. Você tem luz para dar luz. Você recebeu saúde para levar saúde às pessoas. Você ha recebido uma palavra para levar a palavra às pessoas. Para finalizar, eu disse assim, 19. Porque agradou ao Padre que em ele habitara toda a plenitude. Então, todas para ele, todas para Cristo. E por meio de ele, reconciliar todas as coisas consigo, havendo hecho a paz por meio de la sangre de su cruz, por meio de ele, repito, já sejam las que estão em la tierra ou las que estão em los cielos. Amém? Seguimos. E aunque vosotros antes estabais alejados, erais de ânimo hostil, ocupados em malas obras, ou não éramos assim? Não estávamos ocupados em malas obras? Sim ou não? Uno estava laborando todavia, 3 da tarde, fim de la labor seria às 6, às 7, 3 da tarde, uno já estava pensando, marcando a los amigos para encontrar-se a tomar. Sim ou não? A drogar-se, a prostituir-se e a ser outras tantas coisas equivocadas. Como? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E todo por quê? Porque Cristo não era a cabeça. Então, afuera, igreja, há muitas pessoas sem cabeça, com a cabeça aqui bajo o braço, buscando sem direção, querendo sair da vida de sofrimento, a falta de paz, de angústia, não han podido. Você crê que Jesus se vai apresentar para Édia vestido de branco? Não, porque a igreja é você, a igreja sou eu. Você apresentou Jesus a sua novia. Apresentou Jesus a Édia. Quem chegou primeiro? Você ou ele? Quem apresentou Jesus para quem? Chegaram juntos. De que forma? De que maneira chegaram cá? Sim, pero um volante, um periódico, televisão, como foi? Televisão, ok, graças. Por la televisão. Então, o pastor naquele entonces, não sabemos quem era, pero aquele pastor ou bispo apresentou Jesus para eles. Apresentou Jesus para eles. Aquela pessoa, onde está a obreira Eliana? Aí está lá atrás. La senhora Luz, não? Ou Paz? La senhora Paz apresentou Jesus para Égia 8 anos atrás, aqui em la Praça Cívica. Foi a senhora Paz que apresentou Jesus para Liliana. E toca a nós outros apresentar-lhe Jesus a las pessoas. Jesus não vai barrar e dizer, sou Jesus. Nós outros que temos que apresentar-lhe Jesus a los sofridos. Então não podemos quedar desfrutando de la mansão celestial, del reino de Deus, com todo o que hemos recebido, palavras, orientações, paz, etc., e não dar-lhes a las pessoas a mesma oportunidade que se deu a nós outros. Para que Jesus pueda agarrar a cabeça de Ed aqui, meter em seu devido lugar e que ele passe a ser a cabeça. E assim vamos salvar almas para Jesus. Então não se olvide de isto, igreja. É nossa responsabilidade ganhar almas para o Senhor Jesus. É nossa responsabilidade. La misión es de nosotros.